Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Liderança Temporal. Eu sou a Gabriela Prestes, estou como CEO da Escola Temporal e nessa temporada a gente tem trazido executivos de mercado para falar como eles vivem no dia a dia os princípios atemporais, né? Como que é viver isso, quais as histórias por trás, quais os desafios de sustentar isso no dia a dia. Nessa conversa, como vocês já viram nos outros episódios, a gente tem gravado geralmente as mesmas perguntas como um fio condutor, porque elas traduzem o que a gente acredita que gera e traz resultados sustentáveis e legado de dentro para fora. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o Dagoberto Gabriel. O Dagoberto tem vindo aí de uma trajetória na Oracle. Eu não vou apresentá-lo, né? Eu queria deixar para você se apresentar, Dagoberto, mas teve uma coisa interessante que você trouxe aqui no nosso formulário, que eu vou querer até para você se apresentar a partir desse lugar, né? Quando a gente te perguntou qual título você sugeria para essa conversa, você trouxe sobre liderança, estratégia e inovação, como fazer funcionar. E aí, como é que a gente faz funcionar e como é que o Dagoberto tem feito isso funcionar aí ao longo da carreira? Seja muito bem-vindo e obrigada por estar aqui hoje com a gente. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Gabriela. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa aqui aprofundar um pouco essa temática, um pouco dessas discussões. E aí, me apresentando de maneira muito rápida, né? Tenho 58 anos, já estou no mercado de tecnologia há mais de 30 anos, para não ser muito precisos, então isso aí também já vai denunciar como as coisas começam. Eu iniciei a minha carreira profissional no lado técnico, como muita gente iniciou lá atrás, trabalhando em atividades de desenvolvimento de sistemas, coordenação, gerência, atividades de consultoria, passei por vendas, passei por administração de operações da América Latina, executivo de inovação, executivo de tecnologia, e depois aí há quase 5 anos eu tenho trabalhado junto com a Oracle como funcionário da Oracle, fazendo alguns papéis distintos de acordo com a necessidade do que tem se apresentado. E falando sempre de inovação, falando sempre de tecnologia e como esses dois impactam necessariamente. A gente sempre traz o viés de falar de empresas, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que empresas são feitas de pessoas. Então, como que a nossa mensagem ela é capaz de ser endereçada a pessoas e estas pessoas podem perceber os benefícios, as vantagens e como que isso pode trazer-lhes não só benefícios e vantagens, mas podem mudar a perspectiva de como eles trabalham. Então, acho que aqui está o grande motivador quando a gente trabalha os elementos de liderança, estratégia, inovação e como que a gente coloca isso para funcionar. Existem alguns caminhos que a gente vai poder aprofundar um pouco aqui, a gente vai ter a disponibilidade de tempo para fazer algumas trocas de mensagens e experiências que eu acredito que a gente vai conseguir endereçar melhor este tema e também como que a gente agrega valor a mim, tomando sempre o que a gente falou, mas como o primeiro dos elementos que a gente colocou no título, a gente está falando de liderança. E liderança tudo tem tudo a ver com gente, tem tudo a ver com relações humanas. E te ouvindo assim, né, aqui na escola a gente acredita muito que o resultado de longo prazo, né, um resultado sustentável, aquele que deixa um legado, ele acontece muito quando eu tenho um movimento de fazer escolhas virtuosas que estejam alinhadas com os meus hábitos, isso vai reverberando e criando uma cultura do bem comum, né. Mas para isso eu preciso de muito autoconhecimento, muito Uhum, autoconsciência no caminho. Eu queria começar de trás para frente aqui, tá bem? né. Pensando nesse impacto hoje que esse tripé de liderança, inovação e estratégia traz, é um impacto de resultado e de legado. Pensando nisso, né, quando isso tudo passar, né, pensando em você, na sua Uhum. carreira, quando a meta, a estratégia, tudo isso passar e você olhar para trás, até hoje mesmo, você vendo o que você já construiu, o que você gostaria de deixar como legado ou como essa marca, esse resultado perene aí por onde você caminhou? Vou te responder de maneira já objetiva e depois a gente aprofunda, tá? Eu penso que o maior legado que a gente pode deixar para as pessoas que a gente impacta e para as pessoas que a gente toca é a maneira pela qual nós fomos capazes de tocar essas pessoas, respeitando-as na sua individualidade, para que elas se sentissem motivadas em fazer o que de melhor elas sabem fazer. Isso para mim tem um valor muito grande quando a gente fala de tocar pessoas.
Então, ser lembrado pela pessoa que cumpriu a meta, ser lembrado pela pessoa que fez um turnaround de operação, ser lembrado por alguém que trouxe tecnologia, é, é importante? Não sei. Deixo no ar, inclusive, a pergunta e todos podem aí tomar suas respostas. Mas a maneira pelo qual você valoriza a pessoa, certamente essa pessoa vai lembrar de você e vai saber como que esta pessoa foi capaz de enxergar em mim algo que sequer eu valorizava, algo que sequer eu tinha como contexto. Esse, para mim, é o maior legado que a gente pode fazer. Metas, resultados, cenários que a gente gente também não pode ser leviano em dizer que nada disso importa. Tu, como CEO da escola, tu sabe muito bem que as metas estão ali para serem cumpridas. Os resultados estão ali para serem apresentados. Olhando um pouco a nossa mensagem do podcast de hoje, estava lendo alguns artigos durante essa semana e um me chamou muita atenção, que havia uma provocação dizendo que competir já não é mais suficiente, que vencer se tornou essencial. E aquilo me chamou a atenção e eu comecei a ler um pouco para poder entender qual era o contexto. E aí, o competir ou vencer, a gente pode derivar para diversos impactos, diversos ecossistemas e diversas maneiras da gente interpretar o que a gente está trazendo. Competir é bom? É bom. Só que se a gente olhar só pelo elemento de competição, a gente está fazendo com que as nossas equipes, a nossa gente, se acostume a ser mediana. E digo isso como um elemento de provocação. Ou seja, você competiu e não ganhou. Você se sente motivado e se sente satisfeito por aquilo que você foi capaz de entregar ou não? Ou o mantra é, eu competi, mas não ganhei, mas está tudo bem. E o outro competiu e ganhou e também está tudo bem. Qual é o valor que eu tenho de ponderação entre um e outro? Por outro lado, quando eu trago o elemento de vencer, o vencer não é vencer a qualquer custo. O vencer é vencer respeitando os valores, vencer respeitando os critérios que foram postos como reconhecimento. E neste momento, o vencer se torna essencial. Porque o vencer te traz reconhecimento, te traz provocação, te traz uma chacoalhada na zona de conforto de quem está competindo por competir, e no final você olha para aquilo como algo que pode ser atingível. E aí o competir deixa de ser o elemento mais adequado para ser a base de como eu vou dar o meu próximo passo para vencer aquilo que se apresenta. Então, estes elementos, eu acho que falam muito dessa questão que a gente tem hoje. A gente vive numa sociedade extremamente imediatista, uma sociedade que a gente costuma brincar e dizer que é curto-prazista, sem expectativas, sem paciência para esperar, sem capacidade e flexibilidade para reagir frente aos desafios que se apresentam. E aí a gente olha corporações, esquece o fator humano, olha o fator humano e esquece o ambiente corporativo. Então, de que maneira que a gente coexiste com esta diversidade e esta amplitude de cenários que se apresentam? Aqui está o poder de você olhar para isso, abstrair, como um bom líder, como alguém que realmente tem uma visão estratégica da organização e dizer assim, aqui eu tenho elementos que ainda não estão sendo explorados. Eu estava te ouvindo aqui e eu lembrei de a teoria dos jogos, que é uma teoria bem famosa no mundo, assim, que explica muito o processo o impacto da colaboração e da competição. Eu não vou lembrar os autores, mas depois eu posso colocar aqui como referência para o pessoal ver. Super. Mas é uma teoria que existe em 1900 e pouco, e ela foi sendo evoluída e retestada, e começou com 2 robozinhos de algoritmos competindo um com o outro. E a estratégia era que você pode, quando você compete, eu não vou lembrar direitinho aqui os parâmetros, mas assim, quando se compete, eu tenho menos resultado positivo do que quando eu colaboro. Quando eu vou no lugar de colaboração, de ceder, né, de confiar no outro, são pressupostos da colaboração, aquele sistema ele tem um resultado melhor. E aí, te ouvindo, né, sobre isso do competir e do vencer, né, o que me veio muito sobre isso, assim, de como a gente tem, talvez por instinto, por sobrevivência, a gente tem caminhado para esse lugar da competição, né, mas o quanto isso talvez nos limita também,
né? E como a gente vê que a colaboração leva mais longe mesmo. Exige mais, né? Mas leva mais longe Sabe que eu mesmo. tenho uma crítica à palavra colaboração. Ah, Não pela colaboração per si, mas quando eu penso em colaboração, isso me remete a eu vim aqui, contribuir com algo, ou melhor, colaborei com algo e saí. hum, Como se a minha medida de colaboração ela tivesse prazo de validade. Eu gosto muito de fazer uma provocação quando eu estou trabalhando com as pessoas e a gente está trabalhando junto com os times, de qual é o seu grau de cocriação. uhum, Por que cocriação? Porque quando você traz o elemento de cocriação, você traz junto com este elemento um grau de responsabilidade por aquilo que se tem como objetivo maior. Então, assim, não é que eu vim aqui, dei uma parcela de contribuição, saí, se deu tudo certo, tudo bem. Se deu errado, não me chamem, porque a responsabilidade total não era minha. Agora, quando eu estou participando positivamente, propositadamente, de um elemento de cocriação, as coisas vão para um outro caminho. Eu é, trago para mim um peso do ponto de vista de responsabilidade, de compromisso, de bem-estar e dizer assim: ok, eu posso até não concordar com a ideia da Gabriela. No entanto, entendo que a ideia dela é a melhor para o cenário que nós estamos trabalhando. E, como tal, ela tem o meu apoio e a minha contribuição. Normalmente você ouve o inverso disso. Eu não concordo com a ideia da Gabriela, mas vou fazer o meu melhor. Esse mas é, vou fazer o meu melhor significa que você já colocou uma objeção para trabalhar com a Gabriela e você não se comprometeu em trazer o teu melhor. Por isso que para mim um elemento de cocriação, ele tem um peso fundamental quando a gente fala numa estratégia de curto, médio, longo prazo. Porque a estratégia ela pode ser designada de acordo com aquilo que a gente tem. Numa das nossas conversas prévias aqui ao uhum, podcast, não sei se tu te recordas, eu falei de alguns papéis que normalmente a gente desempenha. A gente tem o visionário, que é o cara que, não, eu sonho um dia em colonizar a Lua, mas ele não sabe como fazer. Mas ele sonha e você precisa de um visionário, você precisa ter alguém dentro da tua equipe que seja o louco, como a gente costuma brincar. Este louco precisa de um estrategista, que é o cara que vai entender esse objetivo maior, vai traduzir isso dentro de um processo para que isso possa ser organizado. Esse estrategista per si, ele vai precisar fazer um plano e normalmente você vai ter um planejador que vai trabalhar com ele. Esse planejador vai armar todo o plano e ele precisa ser executado. Então você precisa de um comandante que controle, que coordene, que coloque isso em marcha. E esse comandante vai precisar de braços de execução para que isso seja feito. Nós somos, na nossa jornada, como pessoas, como profissionais, um pouco de cada. Temos certamente uma maior parcela que se destaca em algum momento da nossa vida pessoal ou profissional, ou o nosso DNA já é mais endereçado para alguns desses papéis, mas nós cumprimos esses papéis ao longo da nossa vida. Então, como eu me enxergo fazendo esse papel? Será que eu sou melhor visionário, melhor comandante, melhor executor, melhor estrategista para essa situação? E hum, nesta outra, qual é a minha capacidade de liderança? Minha capacidade de liderança está sendo exigida para alguém muito estrategista ou para alguém muito visionário? Quando a gente olha para a identificação do que a gente tem de escola atemporal, uhum, né? Vou fazer uma provocação uhum, com o próprio nome do que a gente está falando, né? Atemporal significa sem que tenha ou sem que exista temporalidade. A temporalidade pode ser um minuto, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 50 anos. uhum. Como que a gente se insere dentro desse contexto, mas que, acima de tudo, o ser humano ele seja o centro daquilo que a gente está trabalhando? E aí a gente começa a criar o que tu chamaste de cultura de segurança, Uhum. cultura de bem-estar, reciprocidade. E a reciprocidade gera engajamento gera compromisso. Obrigada por trazer esse ponto e os papéis também, né? Quando eu escuto os papéis, eu escuto dois pontos, né? A nossa capacidade de nos adaptar ao contexto
E esse exercício, de novo, da autoconsciência, da autopercepção, para a gente entender como a gente pode melhor trazer impacto e servir ao outro, né? Trazer impacto para o resultado e também no serviço com o outro. E aí me vem a segunda pergunta que eu queria trazer aqui, que é uma crença da escola, mas eu acho que pelo que você já está trazendo, a gente compartilha, que ninguém floresce sozinho. Não. Eu queria te ouvir um pouco uma história ou momentos aí da sua carreira onde você percebeu isso, que ninguém floresce sozinho. Como você tem visto isso hoje no seu dia a dia também? Visto e vivido, né? Eu vou tentar separar em 2 momentos que eu acho que a gente está vivendo um momento um pouco distinto hoje na nossa Uhum, realidade, e eu vou tentar fazer um paralelo entre os 2, né. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, e vou fazer um paralelismo aqui com tecnologia para somente ser ilustrativo. uhum, O que que a gente tinha? A gente tinha papéis muito bem declarados. Você tinha o programador, você tinha o analista, você tinha um coordenador, você tinha um gerente de projeto. Então, você tinha papéis muito declarados dentro do momento que você estava desenhando ou executando um projeto. E você precisava identificar quais eram os elementos mais relevantes, mais preponderantes para que você pudesse obter êxito no final da jornada, no final da entrega do teu projeto. Então você tinha que trabalhar necessariamente com colaboração. uhum, Essa colaboração fluía às mil maravilhas? Não. Em alguns momentos você tinha todos os recursos disponíveis, outros momentos você precisava ir ao mercado e buscar outros recursos. Os níveis de maturidade, de experiência e também eu sempre digo, de flexibilidade emocional desta equipe, eles são muito testados durante uma uhum, jornada de projeto, então tem gente que não aguenta, tem gente que literalmente arrebenta durante um projeto como esse. Então, para mim, o grande responsável dentro desse momento é eu entendendo qual é o desafio deste projeto, eu saber quais são os melhores capitais humanos que eu tenho que colocar. uhum, Não recursos, porque recursos vai derivar a uma questão material e eu não me gosto de trazer essa questão. Então, assim, aquela pessoa que eu estou selecionando para aquela atividade, ela está naquele momento a mais adequada para a atividade que precisa ser feita? uhum, Se está, como ela soma e como ela engaja com o time. Então, você tinha isso. Então, você conseguia construir times, uhum, alguns que eram de excelência, outros de nível mediano, alguns que precisavam ter maturidade. Você precisa enxergar que os teus times sempre vão ser díspares. uhum, Você vai ter pessoas que estão começando na carreira, pessoas que estão no nível médio, pessoas que já estão no nível alto, mas assim, como você extrai o melhor de cada um, qual é a parcela de contribuição de cada um, e como você traz pessoas que sejam referências naquilo que fazem, para servirem de exemplo, para servirem de espelhos para quem está se desenvolvendo, faz toda a diferença na montagem e elaboração de uma equipe. No nosso cenário atual, e aí eu vou pegar os últimos 3 anos, vamos colocar, desde que a gente teve essa explosão do chat GPT e que todo mundo começou a falar em inteligência artificial e que todo mundo começou a falar eu converso com a IA e a IA me diz o que eu tenho que fazer, eu faço uma consulta com a IA e a IA me responde tudo o que eu quero saber, os papéis começaram a se mesclar de uma maneira muito, muito, muito acelerada. Isso não significa dizer que eu não vou precisar de alguém que tenha um conhecimento técnico, não significa dizer que eu não de alguém que tenha conhecimento funcional, e também não significa dizer que eu não vou olhar para aqueles que são especialistas em negócio ou em especialistas de mercado. uhum, Agora, se eu sou uma pessoa com habilidades cognitivas, curiosidade, eu sou uma pessoa que gosta de estudar, eu sou uma pessoa que não se contenta com as respostas superficiais que se remetem. Se eu sou uma pessoa que gosta de ter multiplicidade de elementos sendo incorporados dentro dos objetos que eu analiso, eu começo de maneira quase que isolada, e uhum, aqui eu digo quase, já vou explicar por quê, a ter um contexto onde uma pessoa é capaz de cumprir diferentes papéis dentro do mesmo cenário que a gente tinha, distinto do que eu fazia anteriormente. tá, O quase que eu pergunto é:
trabalhar de maneira isolada também te traz uma venda para os teus olhos, te impedindo de enxergar efeitos colaterais que isso pode trazer. Uhum. Então, socializar o teu conhecimento, compartilhar o teu conhecimento, ensinar, como alguns gostam de dizer, é a melhor forma que você tem de oxigenar aquilo que você está fazendo. E aí a inteligência artificial te traz outros ganhos. Te traz independência, te traz uma outra visão de contexto dentro do modelo que a gente está trazendo, pode te trazer mais tempo livre para atividades estratégicas e menos operacionais, e fundamentalmente te traz uma provocação. Eu estou fazendo o meu melhor para compreender os desafios que eu tenho. Se não estou, quais são as potenciais alternativas que eu posso me valer para me aperfeiçoar como profissional, para me aperfeiçoar neste campo de estudo, para me aperfeiçoar numa tecnologia onde eu não preciso mais saber a resposta, mas fundamentalmente eu preciso ser um bom inquisitor. Uhum. Tenho que saber formular muito bem as perguntas. E aí alguns dizem assim, mas para que eu preciso formular bem uma pergunta se eu pergunto para a inteligência artificial, ela me responde? Ela te responde com aquilo que ela foi treinada, com todo o material, com todo o insumo que é vastíssimo nos dias de hoje, que ela foi treinada para aquilo. Mas quem te garante que a resposta é uma resposta que está em linha com aquilo que você precisa para desempenhar determinada atividade? Então, todo mundo fala assim, não, você não aprendeu ainda a colocar os guardrails na tua IA. Já ouvi isso Uhum. algumas vezes, a nossa audiência seguramente também já ouviu. O que isso significa? Que você tem que dizer para a IA o que você quer extrair de lá dentro. E aí, quando alguém diz assim, não, porque ela alucinou, ela me deu umas respostas que não tinha nada a ver. Não foi porque ela alucinou. Existem duas grandes possibilidades aqui. Ou porque ela não foi treinada para aquela finalidade que você está perguntando. Então, ela não vai ter a resposta, ela vai te dar qualquer resposta, porque esse é o objetivo, te dar qualquer resposta independente do contexto. Ou ela foi treinada e você não pediu a ela o que você gostaria de receber como resposta. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê efetivamente quais são os papéis. Se você vai hoje montar uma empresa, fazer tudo que vocês têm, vamos pegar a escola, né? Você precisa hoje trabalhar todo o trabalho de levantamento, identificação, mapeamento, cruzamento de dados e ter toda uma equipe que faça isso para ti? Há 1 ano talvez tu precisaria. Há 2 anos seria fundamental você ter isso. Hoje, você pode fazer tudo isso através de agentes de inteligência artificial, cruzando todas as tuas informações, todas as tuas bases de dados, todas as tuas fontes de informação, treinando um modelo de inteligência artificial e ela te dá a resposta em 5 minutos. Então, qual é o meu papel nessa jornada? Como que eu me introduzo dentro desse contexto para que eu continue sendo relevante? E ser relevante significa entregar valor nos dias de hoje. E qual é o valor que eu quero entregar? Como que eu me adequo frente aos cenários que eu estou sendo provocado? Uhum. Aqui está a grande pergunta dentro do que a gente tem. Existe uma resposta única? Não, não existe. Existe uma única resposta para o que é valor? Seguramente não existe, porque isso depende de aspectos sociais, culturais, educacionais, familiares, financeiros, sentimentais. Então, é como tu perguntares para alguém, o que é sucesso? Uhum. Sucesso pode ser qualquer coisa, dentro de um contexto onde você está. Eu posso ter tido muito sucesso fazendo uma atividade, mas se você me perguntar, a sua jornada foi sempre de sucesso? Seguramente não foi. Aconteceram tombos, aconteceram fracassos, que também me ajudaram a construir uma jornada para talvez chegar num sucesso para uma situação sendo apresentada. Então aqui eu vejo que esse é o objetivo final que a gente tem para poder identificar. E hoje, o olhar, eu não vou dizer que ele tem que ser mais clínico do que a gente teria no passado para montar uma equipe, ter uma equipe que possa ser bem balanceada. Mas ele precisa estar mais atento. Uhum. Atento naquilo que as pessoas manifestam de interesse e aquilo que as pessoas em si mesmas se sentem ou não hábeis em fazer.
Alguém vai te dizer assim, Gabriela, eu não sei trabalhar com inteligência artificial. Uhum. Nunca ninguém me ensinou. Você vai pré-julgar essa pessoa e já vai descartá-la dizendo que ela está fora do contexto? Ou você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim, ok, eu já entendi isso. Agora, como que eu te ajudo a que esta tua percepção de valor que você não é capaz de fazer, ela possa ser modificada e você entregue o seu melhor se você for capacitado? Então, este é o olhar atento que eu vejo que a gente gostaria, melhor, não que a gente gostaria, mas que a gente precisa estar atento quando a gente fala de liderança. E te ouvindo, Dagoberto, eu fiquei aqui pensando, né? Nesse cenário que a gente vive hoje, com a possibilidade, com a tecnologia tão viva nas nossas escolhas e na própria cultura mesmo, né? Porque ela acaba impactando na cultura. Eu acho que tem uma tendência de uma tendência é o que eu tenho visto em alguns clientes também, da cultura ficar cada vez mais individualista. Por quê? Porque eu tenho as minhas demandas, Uhum. eu tenho um monte de call para fazer para alinhamento, eu tenho o chat GPT ou a IA que me apoia aqui a resolver o problema, então eu resolvo o meu BO, né? Eu Uhum. resolvo os meus problemas e, se der tempo eu olho pro lado e ajudo o amiguinho, ou se der tempo eu tomo um café para saber como é que tá a vida, né? Eu tô vendo que a priorização tá na urgência e não na importância, né? Muitas vezes, assim. Então eu queria te ouvir um pouco sobre como que a gente traz esse olhar do não fazemos nada sozinho, dessa cocriação, desse bem comum. E ainda mais você que lida com isso no dia a dia, né? De traduzir estratégia, inovação para a prática, assim, para aterrissar tudo isso. Como é que a gente vai criar? Quais mecanismos? Seria pela liderança? Seria outros artefatos? Eu queria ouvir um pouco da sua experiência em como fazer as pessoas olharem mais para esse lugar compartilhado, em vez de reforçar esse individualismo e isolacionismo a partir do surgimento de tantas tecnologias e do trabalho, né, cada vez mais definido assim nesse ponto, sabe? Eu gosto de trabalhar com três. Eu agregaria um elemento nos dois que tu trouxeste, né? Tu falaste de urgência, falaste de relevância. Eu gosto sempre de agregar impacto. Uhum, Ou seja, isso é urgente, é relevante e vai gerar algum impacto? Sim ou não? uhum, Se a grade final ou o resultado final não for condizente com aquilo que se espera, por que eu estou fazendo? uhum, Depois, é urgente para quem? É relevante para quem? E é impactante para quem ou para quais propósitos que eu tenho que fazer? Então, quando a gente olha os três elementos juntos, e aí eu entendo o que tu estás trazendo do ponto de vista de que as pessoas elas estão existe uma expressão que alguns gostam de usar que elas estão se ensimesmando, que é trazendo tudo para si, somatizando tudo para si e depois dizendo assim, se der tempo eu faço a ginástica, se der tempo eu vou socializar com os amigos, se der tempo eu vou num bom restaurante como eu sei que tu gostas. Então assim, será que de fato a gente está valorizando aquilo que são os nossos valores fundamentais? E aí é importante a gente saber se conhecer. É importante a gente saber quais são os nossos pilares, como a gente se desenvolveu, qual foi o ambiente que a gente se criou, em que momento aquilo fez mais sentido dentro do contexto que a gente estava trabalhando, para que a gente possa dizer o seguinte: estes são os meus valores e eles são inegociáveis em qualquer situação, em qualquer circunstância, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida profissional. Esses aqui são alguns elementos que eu lido no dia a dia e eu tenho flexibilidade, a gente pode conversar. Então, trazer este sentimento, trazer um pouco desse resgate de como as coisas acontecem, é fundamental para que a gente tenha uma nova geração. Alguns falam assim, não, porque a gente está vivendo com 3, 4, 5 gerações uhum. diferentes. Eu passei algumas fases na minha atividade profissional, e aí não tenho nenhum problema em dizer isso, que dizia assim, pessoas acima de 45 anos não precisam mais estar empregadas. Né?
Alguém olhar 45 anos, não precisam mais, ou já não agregam mais valor, como alguns gostavam de dizer. Algumas empresas tomaram decisões drásticas. As pessoas que completavam 60 anos tinham que sair das empresas. Ou se aposentavam ou saíam das empresas. Depois fizeram um segundo corte para 55. Depois algumas empresas fizeram um corte a nível de 50. E oxigenaram com muita gente jovem. E esta prova de conceito, vamos colocar assim, ela foi positiva também. Mesmo que os reflexos talvez não tenham sido os mais adequados, os mais esperados, ou aquilo que se tinha traçado como plano inicial, também soube trazer um viés de ponderação. Porque hoje, quando você repensa o mercado de trabalho, as empresas começam a dizer assim: é melhor eu ter um bom equilíbrio entre experiência, idade e juventude. Uhum. A juventude me traz a provocação, me traz o desejo de fazer, me traz a situação de não estar na zona de conforto, de querer crescer rápido, de querer ser o dono da empresa em 3 meses. E o outro lado está dizendo assim: aqui existem alguns elementos que são mais importantes do que essa rapidez que você está. Eu gosto muito de um dito popular, não vou saber te dizer a origem dele, que diz o seguinte: corra como um coelho, mas seja capaz de andar com a segurança de uma tartaruga. Uhum. Ou seja, não existe como você correr sem que você se conheça. Então, Uhum. como que eu me insiro dentro desse contexto? Como que eu trato essas duas coisas de uma maneira que ela seja de fato propositiva? E ser propositivo significa repensar o que eu creio, repensar o que eu olho para essa minha jornada. Certamente, muito do que eu pensei, muito do que eu trouxe da minha juventude, lá quando eu tinha meus 20 anos, e eu comparo com um jovem de hoje de 20 anos, talvez eu era muito mais inconsequente, talvez eu fosse muito mais irresponsável, talvez eu fosse muito mais imaturo dentro desse cenário. Agora, a vida me deu a possibilidade de, ao longo dos anos, poder me trazer alguns aprendizados. Alguns, como eu costumo dizer, pelo caminho do amor, que é sempre mais fácil, outro pelos caminhos da dor, que é sempre um caminho mais difícil, mais tortuoso. Mas eu não posso olhar para mim e dizer assim: eu tenho só uma faceta. Eu fui uma pessoa que foi construída pelo amor. Não, estaria sendo leviano, mentiroso, falso, com tudo que eu acredito. Então a gente precisa ponderar, a gente precisa repensar. E não significa dizer que eu estou abrindo mão dos meus valores, significa dizer que eu estou lapidando aquilo que eu acredito, de posse de um melhor nível de conhecimento, usando mais experiência e socializando mais com as pessoas. E aí eu resgato a tua pergunta. Quando a gente trabalha de maneira muito isolada, a gente perde a capacidade de socialização. Quando a gente perde a capacidade de socialização, a gente perde a capacidade, eu gosto dessa expressão, de ser ignorantes. E ser ignorante no significado mais básico da palavra, que é a ignorância de não conhecer. Uhum. Porque quando a gente deixa de ser ignorante do ponto de vista de conhecimento, a gente deixa de aprender. A fome de aprendizado, a fome de socialização, a fome de ser melhor, ela se sustenta com um sentimento de ignorância. Uhum. E a ignorância te dá a capacidade de te provocar, te dá a capacidade de te desafiar para alçar novos voos. Alçar novos voos pessoais, profissionais, como você queira, mas o que você espera no final? Onde é que você quer chegar como pessoa? O que te realiza como pessoa? O que te realiza como profissional? As respostas serão as mais diversas possíveis. Algumas certamente vão ser coincidentes do ponto de vista de desejos, mas o significado pessoal do que aquilo significa certamente tem impactos distintos. E aí, acho que você trouxe um ponto na sua fala que eu fiquei aqui imaginando, né? Que é isso, a gente pode aprender na amor ou na dor, né? E os dois geram aprendizado. Os dois. E o que eu tenho percebido, seja nas conexões com as pessoas, seja nas histórias que eu escuto aqui,
é o quanto o perrengue une, né? O quanto a nossa vulnerabilidade, quando a gente traz uma experiência desafiadora mesmo, assim, Uhum. como une porque nos coloca no lugar de humanos, que todos somos, né? Então traz um sentimento de equidade, igualdade, e traz um lugar de aprendizado, né? Uhum. Porque acho que as histórias, pelo menos as histórias de vocês que eu tenho escutado aqui, geram para mim atalhos do que eu posso aprender com isso, né? O que não repetir ou quais caminhos Uhum. seguir, né, diante de situações. Então eu queria te ouvir agora, se você puder compartilhar com a gente uma decisão difícil que você teve que tomar aí na sua carreira, mas que moldou quem você se tornou hoje. Qual foi essa decisão? Por que que ela te moldou em quem você é hoje? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer dois elementos aqui de contexto de âmbito profissional que eu acho que são capazes de ilustrar bem essa situação e conversam de maneira muito presente e muito próximo de tudo aquilo que a gente está falando de conhecer os seus valores, aprender a se respeitar e entender o que você deve ou não deve fazer, Uhum, né? Numa das situações em uma determinada empresa, aconteceu um determinado fato, onde uma das pessoas que estavam sobre a minha gerência na ocasião acabou fazendo uma denúncia no compliance por entender que a decisão da outra gerente, correlata naquela ocasião, ia contra os princípios da empresa, né? Mas esta outra pessoa que fez a denúncia não tinha o conhecimento de toda a situação. O assunto não foi me dado ciência, eu fiquei sabendo a posteriori, depois da situação já estar em andamento, uhum, e eu tomei a decisão de procurar a equipe de compliance e esclarecer todo o que havia acontecido. Eu tinha todas as provas documentacionais do fato em questão e da minha autorização para o fato, né? Então, se eu não tivesse tomado ação naquele momento, naquela circunstância, algumas pessoas da minha equipe teriam sido prejudicadas e teriam sido seguramente demitidas naquele momento. uhum, Eu tive consequências bastante pesadas pela decisão que eu tomei na ocasião, mas eu não me arrependo de maneira alguma pela decisão que eu tomei, tá? Segundo fator que também me ajudou muito a olhar para isso, numa outra situação, eu aí como subordinado, com um chefe imediato, entendendo que o comportamento e algumas atitudes desse chefe, elas não eram as mais adequadas, né? E eu fui conversar com uma pessoa que tinha um posto de comando na companhia e lhe informei do que estava acontecendo e das potenciais consequências e riscos para a empresa. Esta pessoa que era o meu chefe imediato foi cientificado, obviamente ele ficou sabendo que fui eu que procurei e conversei a respeito disso, e obviamente as consequências também não foram tão positivas quanto se possa imaginar. Esses dois elementos, eles falam muito com um tripé de valores que eu carrego de maneira muito presente durante toda a minha jornada: ética, transparência e lealdade. Então, quando você se conhece, você não abre mão de algumas coisas. E aqui ser ético é independentemente de quem está vendo, o que está acontecendo, qual é a situação, em que cultura e qualquer empresa. Ser transparente significa ser fiel àquilo que você acredita e honrar as pessoas que trabalham contigo. E ser leal é dar visibilidade pelas consequências positivas ou não positivas em quem trabalha contigo e sempre te apoiou durante a sua jornada. Por isso que eu sempre trago, Gabriela, que assim, como que a gente trabalha os elementos que a gente acredita? Como que a gente trabalha os fatores se a gente não se conhece? uhum, Hipoteticamente, mas se alguém te oferecer um suborno por qualquer questão, de qualquer valor monetário ou de qualquer benefício que te uhum. possa ser gerado para você tomar uma decisão em nome da escola atemporal, como CEO da escola, você tomaria ou não tomaria? Se você não se conhece, se aquilo para ti está tudo bem, se você é o tipo de pessoa que é, é conduzida e foi formada a atingir os seus objetivos por quaisquer caminhos
por quaisquer meios que se apresentem, para ti pouco sentido faz. Você não vai olhar para aquilo como sendo um suborno, ou como sendo algo que você está logrando outras pessoas, ou que você está prejudicando a concorrência, ou que você está trazendo um prejuízo à sua imagem pessoal, à sua imagem corporativa, e mais do que isso, você está prejudicando toda uma cadeia de profissionais que estão vinculados à escola. Uhum. Então, como você se conhece? Quais são os teus valores? O que você não abre mão? E sentar numa mesa como essa, numa situação como esta, muito obrigado, mas assim, acredito que você não me conhece. Uhum. Eu sou a Gabriela, eu tenho uma linha de conduta muito tranquila, eu sei exatamente quais são os meus caminhos e quais são os meus objetivos. Te agradeço imensamente pela oferta, mas isso está fora de questão. Então, você começa a trazer elementos que te conduzem para uma jornada. E quanto mais você executa isso, mais isto se impregna no teu DNA, mais isto transborda e mais isso transparece. E as pessoas não vão ter coragem mais de tentar fazer isso contigo. Uhum. Então, é um pouco deste cenário que eu vejo que a gente precisa trazer. Então, conheça-se. Entenda qual é a tua motivação. Entenda pelo que você está ali. Você não está ali porque você é o chefe, ou você é o CEO, ou você está fazendo qualquer coisa. Lembre-se que você está. Você não é. Uhum. E existe uma diferença brutal entre estar e ser. Quando a gente entende isso, as coisas são muito mais simples, a vida se torna muito mais tranquila, a gente administra isso com muito mais tranquilidade. E eu fiquei pensando aqui, né? Eu concordo totalmente. Assim, acho que o autoconhecimento é o caminho mesmo. E acho que o contexto influencia muito nesse autoconhecimento, né? É muito, eu acredito que a gente tem uma essência, mas que o contexto vai nos trazer Vai. pontos para gente, ou sabotadores para aquela essência, ou elementos que promovam os meus talentos e pontos fortes, né? Mas o contexto sempre compõe, porque ele te convida a essência, a ação, assim, né? Eu sinto muito isso no dia a dia. E eu queria te ouvir, assim, eu até anotei, né? Ética, transparência e lealdade, né? Os princípios e os valores que te sustentam aí. Que hábitos hoje você cultiva para que isso seja vivido na prática? Como é que você traduz isso em consistência para o seu dia a dia? Eu vejo que existe assim algumas coisas que eu conduzo no meu dia a dia que me ajudam muito com isso, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Desde de moleque sempre gostei muito de estudar. Então, o fato de eu gostar muito de estudar me deu a possibilidade de ser curioso. E eu não tenho preguiça de literatura. Não importa se é uma literatura que eu gosto ou uma literatura que eu não sou fã, ou não sou apaixonado, mas eu também vou ler, porque faz parte do processo. Então, isso me deu uma diversidade de contextos e uma diversidade de conteúdos que me provocam, né? Esse é um fator que, para mim, é muito tranquilo. O segundo fator é que eu sempre fui uma pessoa que pratiquei algum tipo de esporte. O esporte te ajuda a oxigenar, te ajuda a repensar, te ajuda a fazer as coisas de maneira diferente, te ajuda a refletir de maneira diferente e muda o teu tempo de reação. E você começa a aprender se eu também estou sendo ético naquele esporte, se eu também estou sendo justo naquele esporte, se as decisões que eu estou tomando são as mais adequadas ou não são as mais adequadas. Então, acho que isso também vem trazendo elementos que vão te ajudando a moldar essa caminhada e trabalhando em relação a isso. E o terceiro ponto que eu acredito que me ajuda a trazer muito disso é ser uma pessoa não, diria, conformada, talvez seja a palavra mais adequada, com o status quo que se apresenta. Então, assim, não é porque alguém tem um cargo que naquela companhia está acima do meu, que aquela pessoa seja a pessoa mais sensata, ou a pessoa com melhor nível de conhecimento, ou com a maior experiência, ou que ela, no meu senso de valor, no meu senso de julgamento, ela mereça estar naquele posto. Uhum. Então, assim, isso me dá a capacidade não de ser cético, mas de questionar se o meu eu, se estivesse sentado naquela cadeira,
naquela circunstância, para aquele momento, eu teria tomado aquela decisão. Aqui tem uma questão do... Eu gosto muito de filosofia também, Uhum. e tu já deves ter ouvido a questão do universalismo e do utilitarismo, né? Ou seja, quando não me toca, eu sou universalista. Quando me toca de maneira muito próxima, eu sou utilitarista. Então, assim, será que eu, de fato, estou sendo isento no meu senso de julgamento, prejudicando outras pessoas, mas trazendo benefício pessoal? Ou se tudo aquilo que eu acredito como valor, ele deve também ser colocado à prova e eu devo dizer o seguinte: não, se isto prejudica alguém, isso não deve ser aplicado. Ah, mas se fosse uma pessoa da tua família, você faria a mesma coisa? Alguém já deve ter te perguntado em Uhum. algum momento esse tipo de coisa. E aí você começa a pensar, que estranho, né? Nunca parei para pensar se fosse minha mãe, meu pai, um irmão, um primo, um avô, uma avó, se eu teria o mesmo tipo de comportamento. Se eu tivesse que tomar uma decisão que envolvesse alguém a quem eu tenho muito apreço, a quem eu gosto demais, a minha decisão seria a mesma ou não? Então eu vejo que um pouco desta conformação desses três elementos te ajuda a criar um cenário, uma jornada que te molda e É. te sustenta. E você ser capaz de se questionar, e aqui não estou dizendo ser capaz de efetuar cobranças a si mesmo. Estou dizendo se questionar. E se questionar significa ser isento de julgamento. E aí a gente pode dizer assim, tentar e desistir. Quem tentou estava certo, quem desistiu estava certo? Sim, os dois estavam certos. Uhum. Porque talvez o tentar para essa pessoa é a única maneira que ele tem de continuar existindo e continuar sendo positivo e continuar construindo. E quem desistiu já pode ter passado por todas essas etapas e talvez se cansou de fazer aquilo e disse assim: isso aqui já não me serve, eu vou mudar a perspectiva e vou tomar um outro elemento para poder fazer de maneira diferente. Você não está no contexto para saber quais são as motivações de quem continua tentando e quais foram as motivações que fez com que alguém desistisse de algo. Uhum. Então, reflita sobre aquilo que você está fazendo. Traga os elementos dentro desse contexto que você está fazendo. Faça autocríticas no sentido de o que eu estou fazendo hoje está sendo melhor do que eu fiz ontem? Será que será melhor do que eu vou fazer amanhã? Amanhã não me preocupo, mas contra o ontem, sim. Aqui eu tenho que ter uma preocupação. Porque se eu continuo fazendo hoje e eu não continuo obtendo nenhum avanço, nenhum tipo de ganho dentro da jornada que eu estou desenhando, eu preciso repensar meu modelo de atuação. E repensar esse modelo de atuação pode te levar a uma mudança de comportamento, pode te levar a uma mudança de rota. Eu tenho conversado muito com executivos, né, assim como você aqui, e o que eu tenho escutado é o desafio cada vez maior a cada ano de sustentar esses princípios em meio a tanta pressão, né? Cada ano que passa, a pressão pelo resultado, né? A pressão de fazer mais com menos se torna maior, né? E eu acho que isso é uma lógica do próprio sistema mesmo, né? E você ainda nessa cadeira, né, de estratégia, inovação, vários stakeholders, né, necessidades diferentes, pressão por tempo. Então eu queria te ouvir um pouco assim, como sustentar esses princípios diante desse cenário, né? Porque pelo que eu tô percebendo aqui, você também vivencia isso. E como engajar, né? Porque tem um lugar de sustentar o princípio enquanto Dagoberto, mas tem também um lugar de engajar os outros, né, nessa mudança. A gente até nas nossas conversas falou um pouco sobre esse desafio que é, sim, ter uma visão, compartilhar essa visão, engajar essa visão e trazer o resultado, né? Tem todo um processo nessa lógica que a gente acha que é tão linear e que não é, né? Mais complexo. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu vejo que a gente, voltando de novo aqui para a questão de inovação, de tecnologia, estratégia, que é algo que se somam, se complementam, mas também podem ser mutuamente excludentes, a depender da forma que você está apresentando isso dentro do cenário.
Ser capaz de interconectar esses elementos te ajuda a criar uma jornada e te ajuda a criar uma história a ser contada. Uhum. As pessoas vão acreditar em ti ou vão valorar aquilo que você entrega, acho que é melhor a expressão, e vão valorar, à medida que você é capaz de sustentar a história que você está apresentando. Se a tua história ela não tem robustez, se ela não tem fundamento, se ela não tem elementos críveis, ela não tem sustentação. Sem sustentação, você não gera engajamento. Sem engajamento, você não tem compromisso. Sem compromisso, você não tem resultados. Uhum. Então, a sustentação da tua história te leva a trazer o contexto, te leva a apresentar os elementos que são importantes e relevantes para a situação que está sendo analisada, te traz condicionantes para derivar benefícios que podem ser auferidos a partir dessa sustentação que está sendo feita, e você consegue vislumbrar vantagens para quem está te ouvindo. Essa é uma jornada minimamente que pode dizer assim, é tão simples fazer uma coisa dessa, mas que você precisa se debruçar e você precisa conhecer muito do que está fazendo. Quando a gente trabalha agora, e eu que estou muito com tecnologia, a preocupação sempre é assim, como você se prepara para falar com o cliente? Uhum. Como que você vai falar com esse cliente? O que você conhece desse cliente? Quais são as pessoas que vão te atender? O que você sabe dessas pessoas? Aonde essa indústria, esse cliente está inserido? Quais foram os últimos resultados? Quais são os desafios corporativos? E aí você pode derivar uma série de outras coisas. Então, cada vez mais você precisa se tornar uma pessoa capaz de fazer uma leitura rápida do ambiente onde você está inserido, entender que o teu contexto ele é mutável de uma maneira muito rápida, de um contexto muito rápido que a gente está fazendo, e aprender a adaptar aquilo que você entrega, oferecendo benefícios e vantagens. Uhum. Quando a gente começou a falar em inteligência artificial de uma maneira mais presente, mais forte, há 4 anos, 3 anos, por conta de todo o boom que a gente já falou que veio aí com todas esses algoritmos que se apresentaram, lá atrás a gente falava assim, não, eu tenho um chat aqui que eu pergunto, ele me responde. Tá, ótimo. Depois a gente falou assim, não, eu tenho um chat aqui que eu já dou algumas instruções e ele já é capaz de executar algumas tarefas. Excepcional. Depois a gente passou uma onda que todo mundo começou a falar assim, não, agora a gente já tem os famosos agentes de inteligência artificial. Eu desenho uma tarefa, desenho um fluxo, desenho o que tem que fazer, e como se por um passe de mágica eu aperto um botão e está pronto. E agora a gente começa a entrar numa nova era falando de uma nova rodada de aplicações agênticas, que é você define um objetivo e a inteligência artificial, baseada em alguns preceitos, baseada em algumas análises que são feitas, ela te entrega o resultado do teu objetivo e não da sua atividade. Então, quando você olha para isso, você tem uma provocação muito forte, porque você não sabe se o teu interlocutor é o interlocutor, e aqui derivando a analogia, né? É o interlocutor que estava lá, que brincava de fazer pergunta e resposta, que o cara que gostava de desenhar alguma coisa com a inteligência artificial, o que já tinha independência de fazer inteligência artificial, ou alguém que já se está qualificado e preparado para ter uma sustentação e uma discussão contigo. Então, o meu papel enquanto eu olho estratégia é olhar para esses diferentes cenários, para esses diferentes modais, para esses diferentes interlocutores e compreender qual é a mensagem que eu entrego para cada um no seu nível de conhecimento, sem que isso seja invasivo e sem que isso seja desrespeitoso. Uhum. Eu não posso entregar uma mensagem que a pessoa se sinta menosprezada por aquilo que eu estou falando. Mas eu também não posso entregar uma mensagem que ele olhe para aquilo e diz assim, isso é tão irrelevante, por que ele está me trazendo? Então, o desafio ele é muito grande em fazer isso. Agora, volto no início da minha resposta para ti. Quando você é capaz de construir uma história que tenha sustentação, que seja crível, que apresente benefícios e que pode trazer vantagens, você conquista a audiência.
E aí, à medida que você conquista a audiência, você se torna referência. E alguém vai procurar e vai dizer assim: chama a Gabriela. Ela pode não saber o quê, mas ela vai encontrar uma forma de fazer para que seja o melhor, porque ela vai te entregar um trabalho de excelência. Uhum. Então, vejo que a gente está passando por uma mudança de comportamento também de sociedade, onde talvez lá atrás a gente valorizava muito conhecimentos acadêmicos, ou valorizava muito tudo que a pessoa estudou, ou valorizava muito quais foram as escolas todas que a pessoa frequentou em toda a sua vida, ou todas as empresas que ele passou, para passar a olhar para a Gabriela como pessoa. E olhar para a Gabriela como pessoa significa: essa mulher é capaz de me entregar algo que outra não é capaz. E este é o seu diferencial dentro do contexto. E aí, este diferencial é um diferencial humano que vai impactar no ambiente profissional. E vai impactar no uso da tecnologia também, né? Que é muito isso, assim. É muito. A IA, ela tem uma grande potência, como a gente tem falado, mas também tem um grande viés de confirmação, que você já comentou, né? Então tem esse lugar de como o autoconhecimento e esse lugar da curiosidade, de explorar essas potências humanas mesmo que você trouxe, vai fazer a diferença. Estamos chegando ao final da nossa conversa, né? Passou rápida a nossa Acredito, conversa. pois é. Ah, E tem uma pergunta, Dagoberto, que a gente sempre faz como encerramento, tá bem? que é isso, assim, acho que você trouxe um pouco agora, mas eu queria que você elaborasse mais, que olhando aí para sua carreira, né? Olhando para todos os seus estudos de filosofia e, enfim, dessa sabedoria que está aí se sustentando ao longo do tempo. Se você for olhar para todas essas mudanças que, né, a gente já estudou, que já vivemos enquanto sociedade, que você já viveu, o que não muda quando tudo muda? O que não muda quando tudo muda é uma provocação bastante profunda. Eu poderia te trazer várias respostas aqui, mas, a meu ver, o que não muda é a tua essência como pessoa. Quando você se conhece, quando você sabe quem você é, faça chuva, faça sol, venha dor, venha amor, venha a empresa A, venha a empresa B, a tua essência não muda. E aí, saber trabalhar a sua essência, saber preservar a tua essência como pessoa, como ser humano, faz toda a diferença. As pessoas gostam e querem estar junto a pessoas que são capazes de fazer com que elas se sintam bem. Quando você está. A gente às vezes passa por isso, né, Gabriela? Acredito que contigo já aconteceu. Você está num ambiente completamente desconhecido, você não conhece as pessoas, você não conhece o ambiente, e você chega no ambiente ou chega do lado das pessoas e você tem uma energia que te incomoda, algo que te tira assim do centro, assim. E aí você começa a olhar para aquilo e você começa a perceber o comportamental e como que as pessoas agem naquele ambiente. E aquilo te incomoda, porque aquilo não conversa com a tua essência. Então, se você se conhece, a tua essência não muda. Então, seja você mesmo, conheça-te, provoque-se, como eu já falei, não seja uma pessoa que se limita, seja uma pessoa que goste de sair da zona de conforto, seja uma pessoa que goste de ser desafiado para novos objetivos, mas, acima de tudo, preserve sempre a tua essência. Porque com isso, certamente, você vai impactar a vida de outras pessoas pelo bem. Muito obrigada pela sua participação. Antes de encerrarmos, assim, fizemos, né, várias perguntas. Eu fiz várias perguntas aqui, conversamos bastante. Mas eu queria deixar um espaço para você trazer algum ponto que eu não tenha provocado, que você queira colocar aqui nesse podcast, ou alguma mensagem que você queira passar diretamente para sua câmera, para nossa audiência. Então, eu queria deixar esse momento aberto para você. Uma sugestão, não uma recomendação, porque quando a gente recomenda, eu acho que a gente agride quem ouve do outro lado, né? Mas uma sugestão, olhem para as circunstâncias que se apresentem e aprendam com os elementos que estão presentes. Procurem ler os elementos que estão ali, procurem identificar as pessoas com aquilo que elas podem te oferecer de melhor.
Não olhe para as pessoas para extrair das pessoas simplesmente algum tipo de fruto ou usufruto ou um bem pessoal. Entenda que as pessoas estão ali também por um propósito, elas também têm os seus objetivos. E você talvez não esteja conseguindo compreender quais são esses objetivos. Em resumo, aprenda a respeitar mais quem está ao seu lado. Nossa, fechamos aí com chave de ouro. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade de bater esse papo comigo aqui, para os nossos ouvintes e telespectadores, que pode ter gente no YouTube nos vendo. E, gente, encerramos aqui uma conversa profunda, onde a gente trouxe mais exemplos vividos na prática dos princípios atemporais. Se ficou perguntas no ar, que bom. Se essa conversa te tocou, que bom. Sinal que tem algum ponto aí. Eu sempre tenho aprendido em todas essas conversas. Essa conversa se encerra aqui nesse momento, mas ela pode continuar pelas redes, né? Vamos colocar aqui os contatos também do Dagoberto. E nós continuamos também os nossos papos por aqui nos próximos episódios do podcast Liderança Temporal. Por hoje é só, muito obrigada e nos vemos na próxima conversa. Até mais.